que escreveu Tiago, capítulo 4, versículo 6. Nós adoramos o Senhor falando no seu coração, mas eu creio que o Senhor quer mexer nas estruturas da nossa alma nessa noite. E quando Ele quer mexer na nossa alma, às vezes a gente fica meio, meio desconfortável. Mas qual é o pai que não quer ver os seus filhos bem? E mesmo que eles chorem, ele fala, eu sei. Como que o pai sempre fala? Você não entende agora. Um dia você vai entender. Principalmente quando tem filho. Ai, mas você não vai me entender. Um dia você vai entender. Quando a gente cresce, a gente quer descontar nos filhos. Meu pai falava, você também. Você não me entende agora. Um dia você vai me entender. Agora que chegou a minha vez, né? Não é, Natal? Fala isso pros filhos? É duro. Abriu aí Tiago, capítulo 4, versículo 6. Está na tela também, né? Amém? Todo mundo prestando atenção aqui? Concentrado? Amém. Mas Ele concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Papai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Espírito Santo, me ajude a transmitir aquilo que o Senhor quer. Não venha de mim, mas que eu seja totalmente guiado, conduzido por Ti, Espírito Santo. Alimente a nossa alma, ensine-nos, Senhor, nos exorte, porque o Senhor faz isso com amor, porque o Senhor nos ama. Que nós possamos sair daqui alimentados hoje pela Tua palavra. Venha mexer com as nossas estruturas para trazer cura, para trazer libertação, para trazer verdades que às vezes, Pai, nós fechamos os olhos e o coração para não ver e não entender. O Senhor tem liberdade agora. Em nome de Jesus, leva a nossa mente cativa agora. Impeça, Pai, qualquer coisa que venha atrapalhar os meus irmãos de ouvirem a Tua palavra agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, essa ministração eu já ministrei em 2020. E até o tema vocês lembram, tratamento de choque. Mas eu perguntei para os irmãos, o que é tratamento de choque? Eu até brinquei os irmãos, o que eu falei, os irmãos? Não lembro. Eu falei, então tá bom, a gente vai pegar um fio desencapado. Os irmãos chegaram na porta ali, segura aqui. Vai dar um choque, fazer um tratamento de choque. Fiquei brincando com os irmãos, falar alguma coisa de sentido. Mesmo assim eles não lembraram. E o Senhor, Ele traz à nossa memória algumas coisas. Até o Edmar disse semana passada que o pastor todo domingo tem que preparar uma mensagem nova. Mas às vezes o Senhor traz algo que nós já escutamos, ou Ele quer trazer um novo contexto, uma nova roupagem, porque são coisas que ainda não foram mudadas e transformadas em nossa alma. Quem aqui já fez ou já conhece os benefícios de um tratamento com ondas de choque? Sabe aqueles negocinhos que faz choquinho? A Ruth ainda tem um negócio daquele, uma vez ela fez fisioterapia. Aquele negócio não é de Jesus não, irmão. Põe aqui com um gelzinho aqui, aí começa a mexer sozinho aqui. Começa a levantar assim os nervos, e dói aquele negócio. Esse aparelho de fisioterapia produz ondas de choque que penetram na pele e trazem benefícios. Agora eu vou dar uma aula de Google para vocês. Como reduzir a inflamação no local, que permite aliviar o inchaço e a dor local. Viu? Cultura, nota aí. Estimula a formação de novos vasos sanguíneos, facilita a reparação da lesão, pois aumenta a quantidade de sangue e oxigênio na região. Além de tudo, esse tratamento com ondas de choque, ele aumenta a produção de colágeno. Essas mulheres gostam, né? Fala aí, colágeno. Que é importante para manter a reparação de músculos, ossos e tendões. Ah, beleza, pastor, tratamento de choque, você falou aí da paredinha que dá choque, o que isso tem a ver com o que você leu? O que isso tem a ver com a Bíblia? O que isso vai mudar a minha vida? Eu só quero fazer um paralelo. Que existe um tratamento com essas ondas de choque que serve para trazer benefícios para o nosso corpo físico, fisioterapia, para tratar algumas coisas, curar lesões. Mas quando o Senhor me deu essa mensagem, Ele falou assim, existe um tratamento de choque, ou seja, um tratamento intenso, um tratamento que é profundo, um tratamento que é, vamos dizer assim, até um pouco agressivo, que o Senhor faz no nosso coração, que o Senhor faz na nossa alma. Aí eu te pergunto, e quando Deus nos dá um tratamento de choque, mexendo com as estruturas da nossa vida, para curar
as inflamações da nossa alma, para reparar aquilo que está em desordem dentro do nosso coração. Entendam que agora eu estou falando de coisas espirituais. Eu usei apenas esse tratamento de choque como um paralelo, para dizer que Deus, que o Senhor, Ele é perito em mexer com as estruturas do nosso coração. E como eu disse no começo, esse tratamento de choque às vezes dói, para não dizer que sempre dói. E quando Ele mexe aqui dentro com as nossas convicções, dói bastante. Mas é algo que vai curar inflamações, vai reparar alguma coisa que está fora, está em desordem, está fora da vontade de Deus dentro da sua alma. E se eu te perguntar, você já passou por um tratamento desse de Deus? Ou você está passando por um tratamento desse de Deus na sua alma? Eu posso dizer que dentre todos os tratamentos que Deus faz na nossa alma, existe algo que habita dentro do coração humano, que não é culpa minha, não é culpa sua, é algo inerente à natureza caída de Adão, que se chama orgulho. Tem um escorpião, uma serpente, se eu posso dizer assim, uma figura de linguagem que habita dentro do coração do homem, que se chama orgulho. E o Senhor vem tratar esse orgulho dentro de nós. Eu quero trazer para vocês aqui agora algumas representações, algumas representatividades de textos bíblicos, de homens na Bíblia que foram tratados na questão do orgulho. O que eu poderia dizer, se não, primeiramente, de Satanás? Olha o que diz lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei do Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Aqui, nesse texto ele vai dizer como foi a queda de Lúcifer. Presta atenção, a queda de Satanás. Olha o que o texto diz. Muitos teólogos atribuem esse texto à queda de Satanás, tá bom? Olha o que o texto diz. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Olha o que o texto diz. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sardil, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e suas guarnições eram feitas de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Isso aqui está fazendo menção a Satanás. Você foi ungido como querubim guardião, pois para isso o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei em desgraça, para longe do monte de Deus. E eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração, preste atenção, tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conhecia ficaram chocadas ao vê-lo. Chegou ao seu terrível fim, você não mais existirá. Satanás, o inimigo das nossas almas, não é inimigo de Deus, porque Deus não tem opositor, certo? Você imagina, Deus faz... A Bíblia diz que Deus vai mandar um anjo para prender o cão, no final dos tempos. Tá bom, cão, Satanás, lapeta, demônio, por aí, entenderam, né? Então não tem oposição de Satanás a Deus, mas ele é inimigo das nossas almas. E aqui diz que ele era perfeito, e ele foi o primeiro que foi corrompido pelo orgulho. Satanás, a queda dele foi por causa do orgulho. Ele se achava tão bom, que ele achou que ele poderia ser igual a Deus. E eu tenho uns irmãos hoje em dia, alguns profetas, bispos, apóstolos, só falta que acha também a quarta divindade. Isso é o pecado de Lúcifer. Achava que ele era tão bom, que ele poderia ser igual a Deus. E ele foi em busca do poder, e o orgulho foi a sua ruína. E se nós formos ver, o que ele fez?
lá no jardim do Éden, o que ele plantou no coração de Eva lá no jardim? A mesma serpente, o mesmo escorpião, o mesmo veneno, falando para Eva: vem, vai lá, busca o poder. Você tem que ter o teu orgulho, você não precisa de Deus. A mensagem implícita era essa, lá em Gênesis 3, 4, 6, o seguinte: disse a serpente à mulher: certamente vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os seus olhos vão se abrir, e vocês serão como Deus. Olha, o mesmo veneno, a mesma serpente. Você, Eva, come lá. Você, Adão, vocês vão ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para se obter entendimento, ela tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Orgulho. Você vê que isso já está enraizado desde Eva, desde o Gênesis, isso já está enraizado. Então nós vemos a primeira figura aqui, que foi Satanás, que foi lançado, que foi expulso por causa do orgulho, de querer ser igual a Deus. Tá, pastor, mas o que eu tenho a ver? Eu pareço com Satanás? Não, irmão. Mas quem sabe dentro do seu coração se existe uma serpente aí que se chama orgulho. Se existe um escorpião aí que precisa morrer que se chama orgulho. Ah, não, pastor, não quero ser igual a Deus. Eu só quero ser melhor que os meus irmãos, o meu próximo. Deus é muito longe, mas eu posso ser melhor que o próximo aqui. Vamos lá. Quando o Senhor plantou uma semente no meu coração a respeito do que ministrar hoje, Ele me falou sobre Jó. E todo mundo aqui já conhece a história de Jó. Existem muitos ensinamentos, muitas aplicações, mas eu quero trazer essa questão do orgulho. Orgulho, pastor, na vida de Jó? Vamos com calma. Jó capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Ó, a Bíblia está dizendo. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Aí continua o capítulo 1. Chega o Satanás lá. Estava falando que ele estava rodeando a terra lá, dando um rolê. Chega os filhos de Deus e Satanás para se apresentar a Deus. E Deus diz a respeito de Jó e elogia Jó. Jó 1:8. Disse então o Senhor a Satanás: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Deus falando de Jó, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aí o Satanás falou: também você protege ele. Lembra que eu ministrei sobre o firewall? Existe uma barreira intransponível. Você protege ele, se você me proteger, até eu. Quis dizer para Deus o seguinte: você suborna ele, por isso que ele te serve, por isso que ele te ama, por isso que ele é reto, é porque você suborna, você dá proteção, você dá riqueza, você dá tudo. Deus sabe de tudo. Mas Deus falou: então tá bom, vai lá, eu te autorizo. Lá no versículo 12, Deus autoriza Satanás a tocar nas coisas de Jó. Aí foi lá, tocou nas coisas de Jó, nos bens, nos filhos. Jó começou a perder tudo que ele tinha. Os bens, os filhos. Mas olha que interessante, Jó capítulo 1, versículo 20. Olha como Jó termina dizendo, depois da primeira investida de Satanás. Coloca na tela aí, Jó capítulo 1, versículo 20. Depois que Satanás entrou, fez aquela ruaça, matou os filhos, ele perdeu os bens. Olha o que diz o texto. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do... E olha o que diz: em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Pastor, mas você quer falar de orgulho? Até agora você só falou bem do Jó. Beleza, estou falando. A Bíblia diz. Aí beleza, no capítulo 2, versículo 1, Satanás vem de novo. No outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. Vocês repararam que até Satanás presta conta para Deus? E tem crente que acha que não tem que prestar conta para Jesus, não.
o próprio capeta prestar conta para Deus. Ele foi se apresentar junto com os anjos. Falou, Deus, ele é desobediente, ele já está condenado, beleza. Mas ele é obrigado a prestar conta. Mas tem uns orgulhosos aí que não deve nada para ninguém, nem para Deus. Lógico, irmão, não é nessa igreja. Olha lá, Jó capítulo 2, versículo 3. Disse o Senhor a Satanás. Deus falou de novo, vou dar cutucada no capeta, vamos ver. Reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Aí Satanás, ele é sagaz. A serpente, ela é sagaz. A serpente, ela é astuta. Satanás então pede para tocar de novo em Jó. Agora na sua saúde, ele falou assim, ó, pele por pele. Eu duvido que se o senhor deixar eu tocar lá na saúde dele, ele não vai falar contra o senhor. Se o senhor deixar tocar na saúde dele, dessa vez, ele vai blasfemar com o senhor. Deixa eu tocar na saúde dele. Deixa eu fazer ele tomar um monte de remédio lá. Deixa aí, ó, ele ficar no médico direto. Se ele não vai te negar, ele ainda mantém alguma coisa, porque o senhor dá saúde para ele. Imagina, Jó, histórico de atleta. Vocês têm histórico de atleta, irmão? O meu foi embora faz tempo. Só Jesus da vida. O médico não deixa mais ele jogar bola. Vê se pode um negócio desse. Mas já é outra conversa. Então Deus permite que a saúde de Jó seja tocada, mas não a sua vida. Aí nós vemos nos desenrolar dos acontecimentos, muitas coisas acontecendo. Aí a mulher de Jó chega, amaldiçoa-se Deus e morre. Aí ele fala o que eu acho que todo marido, em algum momento da vida, quis dizer para a mulher, não faz isso. Como uma louca falas tu. Eu vou falar isso como para Deus, sai daqui. Mas a mulher fala, amaldiçoa-se Deus e morre. Ele falou, não, se manteve íntegro. E a gente vai vendo desenrolar a história de Jó e vários acontecimentos. Mas chegou um momento na história, se você ler depois o livro de Jó inteiro, você vai ver, que Jó começou a se achar injustiçado. Porque Jó, ele se achava justo. A questão é uma coisa, Deus te achar justo, agora você se achar justo, já é outra conversa. Deus deu um relatório de Jó, viu meu servo Jó? Ó, justo. Agora você fala assim, eu sou justo, ó, sou bonzinho, canto no louvor, eu prego, eu dou esmola, eu levo cesta básica, eu não xingo ninguém no trânsito. E ele começou a se achar injustiçado. Teve até os amigos dele que foi falar, Jó, você fez alguma coisa, não é possível, Jó. Sabe os amigos da onça? Que em vez de ajudar, fala assim, está acontecendo isso com você, você deve ter pecado, irmão. Pare de ser, você pecou. Então a questão não é o que Deus diz a seu respeito, mas é o que você começa a se achar justo, melhor que os outros. Sabe quem era assim? Vamos tirar do Antigo Testamento, vamos trazer para o Novo Testamento. Eram os fariseus. Eles se achavam santos, eles se achavam mais justos que os outros. Eles se achavam. Lembra que Jesus falou dos fariseus? Vocês são um bando de hipócrita. Vocês fingem que são santinhos, mas por dentro vocês são tudo podre, tudo sepulcro caiado. Pastor, aonde você viu que Jó achava que ele era justo? Jó capítulo 32, versículo 1, coloca aí. Olha o que diz o texto. Então, até agora nós elogiamos Jó e a conduta dele. Então esses três homens, os três amigos, pararam de responder a Jó, pois este se julgava. Então Jó achava que ele era justo. E a justiça própria, ela gera orgulho. E eu não posso afirmar, mas talvez Jó era orgulhoso. Afinal, o que era dito sobre ele? Que ele era o homem com mais bens, com maior riqueza de todo o Oriente. E ele se achava justo. Aí vai desenrolando a história. E Jó, chega um momento que ele pergunta 16 coisas para Deus. Jó faz 16 perguntas para Deus. Começou tudo bem, né? Satanás foi, tirou tudo que ele tinha. Ele falou, Deus me deu, Deus tomou,
Bendito seja o nome do Senhor. Eu recebi o bem, agora não vou receber o mal. Capítulo 2. Satanás foi lá, tocou na saúde dele. Ele falou, não, sai daqui, mulher. Como a Lucas fala, tu, eu tô firme com Jesus, com Deus aqui. Aí chegou os amigos e começou. Aí chegou uma hora que Jó começou a achar que ele estava sendo injustiçado por Deus. E ele fez 16 perguntas para Deus. Cuidado com as perguntas que você faz para Deus. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou passando por aquilo? Senhor, por que não mudou essa situação na minha vida ainda? Senhor, mas eu sou tão bonzinho. Ó, essa semana eu até jejuei, Senhor. E de café ainda. Por que eu ainda estou passando por isso? Eu achei que eu ia jejuar, eu ia virar um querubim, quase um anjo. Ninguém ia tirar minha paz. Mas continua acontecendo. Aí sabe o que Deus fez? Deus responde a Jó, fazendo para ele 70 perguntas. Deus responde as suas perguntas, fazendo outra pergunta para você. Abre lá Jó, capítulo 38, versículo 1. Esse aqui a gente vai ler junto. Jó perguntou 16 coisas. Para que Deus perguntar 70 para ele? Olha o que diz o texto. Então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade disse ele, quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Deus falando, prepare-se como um simples homem, que eu vou lhe fazer perguntas e você vai me responder. Eu vou ler diretão para não ficar maçante, ó. Olha que Deus perguntou para Jó, irmão. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver, você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases, e sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os meus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir? Além deste ponto não, aqui faço parar as suas ondas orgulhosas? Você já deu ordens amanhã? Ou mostrou a alvorada ao seu lugar? Para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar? Ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas densas das trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E aonde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar ao que elas pertencem? Conhece o caminho da habitação delas? Vai ver, você conhece, pois você já tinha nascido. Você já viveu tantos anos. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de Saraiva? Que eu guardo para os períodos de tribulação? Saraiva é fogo, tá, irmão? Para os dias de guerra e de combate? Qual é o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Aonde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante? Para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá a luz à geada que cai nos céus? Quando as águas se tornam duras como a pedra e a superfície do abismo se congela? Você pode amarrar as lindas Pleiades, pode afrouxar as cordas do Órion, pode fazer surgir o tempo certo das constelações, ou fazer a ursa sair com seus filhotes. Você conhece as leis do céu? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra?
Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você que envia os relâmpagos e eles lhe dizem: aqui estamos? Quem foi que te deu a sabedoria ao coração, entendimento à sua mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de águas nos céus? Quando o pó se endurece e os torrões de terra grudam uns nos outros? E você que caça a presa, é você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões? Quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Quem dá alimento aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? E por aí vai. Jó, aonde você estava quando eu criei tudo? Jó, aonde você estava quando eu decidi entregar meu filho? Agora eu estou parafraseando, tá? Não está escrito isso aqui. Quando eu quis entregar o meu filho para morrer naquela cruz por você. Eu e você, aonde nós estávamos para querer questionar Deus? Porque muitas vezes, eu e você, porque muitas vezes nós chegamos perante a Deus de forma arrogante. Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? O Senhor não está vendo? Por que a gente chega de forma tão arrogante em muitas orações que a gente faz para Deus? Como se Deus devesse alguma coisa para nós. Deus já deu tudo para mim e para você. Ele já te deu uma salvação. Eu não sei se você entende isso, mas a salvação é aquilo que vai impedir você de passar a vida eterna no lago de fogo de enxofre. Ele te deu uma família, e o que a gente vive aqui é uma passagem, mas Ele te deu um lugar no céu, sentado na mesa dos filhos dEle. Então Deus não me deve nada, Deus não te deve nada. E por que a gente é tão arrogante, tão orgulhoso, e às vezes temos a mesma atitude que Jó teve? Senhor, por que isso, por que aquilo? Eu sou justo, Senhor. Eu sou justo. Eu tenho 30 anos de crente. Meu pai era crente, minha avó era crente, minha bisavó era crente. Porque muitas vezes, eu e você, nós somos tão arrogantes e orgulhosos perante o nosso irmão? Jesus não resumiu a lei e os mandamentos dele em duas coisas? Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças, com toda a sua alma, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E por que a gente é tão orgulhoso e arrogante às vezes com o nosso irmão? E a atitude de um fariseu era essa, era orgulhosa. Vocês lembram aquele texto que o fariseu, que foi contado que o fariseu subiu ao templo, e ele tinha do lado um publicano, e ele falou: Senhor, graças te dou, porque eu dou dízimo de tudo, eu sou um fariseu, eu venho de uma linhagem nobre, eu não sou como esse miserável pecador aqui, que está do meu lado. Vocês lembram desse texto? Eu não sou roubador, injusto, nem adúltero, como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo que eu possuo. E aquele publicano não tinha coragem de levantar os olhos para o céu, mas ele só clamava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei quem eu sou. E Jesus disse que aquele que saiu justificado perante Deus não foi o fariseu, não foi o orgulhoso, não foi o que se achava mais crente que os outros. É aquele que tem dificuldade, que no coração dele ele clama por socorro, e muitas vezes ele não consegue, mas ele vai chegar lá um dia. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Será que nós também não somos assim? Muitas das vezes a gente age como pessoas orgulhosas. Não, pastor, não sou. Será, irmão? Todos nós, se não cuidarmos, entra no nosso coração essa serpente do orgulho, entra no nosso coração esse veneno, na atitude que a gente tem com o próximo, na atitude dentro da igreja ministerial. Muitos de nós às vezes temos um ministério. Não adianta, irmão, para de mentir para você. Você começa a olhar para o irmão como se você fosse superior espiritualmente a ele. Quantos de nós olhamos para as pessoas lá fora, e porque a gente está aqui dentro da igreja, porque a gente sabe que é salvo, sentado, satisfeito, a gente dá mínimo para os outros?
Nem para sua família você liga. Nós vemos que depois das perguntas que Deus fez a Jó, ele se humilhou. E essa é a chave de tudo. A chave não é a gente ter esse orgulho no nosso coração, porque isso às vezes faz parte da natureza humana. Infelizmente, a gente tem que lutar contra a velha natureza, pelo poder da graça que nós recebemos todos os dias. Mas Jó, ele se humilhou. Coloca aí Jó 42:5. Ele trocou o orgulho pela humildade, trocou o orgulho pela sujeição a Deus. Deus perguntou as coisas para ele, o que ele fez? Ele reconheceu, se humilhou. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, olha o que o texto diz, olha o que Jó disse para Deus: eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42:12, depois disso, olha o que Deus fez na vida de Jó. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Késia, a terceira de Querem. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os seus descendentes até a 4ª geração, e então morreu em idade avançada. Ele se arrependeu. Nós temos que nos arrepender do nosso orgulho. Vocês já ouviram aquela canção, meu orgulho me tirou do jardim? É isso que afasta a gente de Deus. O nosso orgulho, achar que a gente é autossuficiente, achar que a gente é bom, achar que só porque a gente melhorou de vida agora, tem um carro melhor, ou conseguiu uma casa, ou tem um trabalho bom, então agora a gente é melhor. Não, irmão, seja dependente de Deus. É só Ele que vai, se você for humilde e se arrepender, e falar assim: Senhor Jesus, me dá um coração como o teu, um coração humilde. Enquanto eles chicoteavam Jesus, enquanto eles cuspiam em Jesus, ele não abria a boca. Enquanto eles blasfemavam, caluniavam, falavam mal de Jesus, falou mal de mim? Se Jesus não fosse humilde, Senhor, o Senhor quer que a gente mande? Manda matar eles, Jesus. O que Jesus disse? Vocês não sabem de que espírito eu sou? Eu não vim aqui fazer isso. Eu vim ensinar vocês a servir. Eu vim ensinar vocês a se sujeitar. Eu vim ensinar vocês a dar outra face. Eu vim ensinar vocês a perdoar. Teve outro homem que se chamou Naamã. Lá em 2 Reis, capítulo 5, diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas este grande guerreiro ficou leproso. E interessante que no final do texto diz assim: Naamã era comandante, famoso, ganhou guerra. Apesar de tudo isso, Naamã era leproso. E eu vou resumir para vocês. Quando Naamã chega até a porta da casa do profeta Eliseu, alguém falou: vai lá em Israel, tem um profeta que chama Eliseu, ele pode dar jeito nessa lepra, você vai ser curado. E ele falou: eu vou. E ele chegou na casa do profeta Eliseu, e ele esperava ser recebido pelo profeta. Por quê? Porque ele se achava importante, comandante, general, conquistador. O orgulho falava mais alto no coração de Naamã. E o profeta nem saiu. O profeta mandou o garoto de recado: olha, vai lá. Falou o pupilo dele: vai lá e fala para Naamã para ele dar um mergulho no Jordão. Vai lá, fala para Naamã dar um mergulho no Jordão, fazer isso, fazer aquilo, que ele vai ser curado. Naamã escutou aquilo: eu, general, comandante do rei da Síria, vim aqui, o profeta não saiu para me ver, mandou o garoto de recado falar comigo. Eu sou Naamã.
Eu acho que Eliseu falou assim, daí? Eu sou fulano. Eu sou Beltrano. É assim que a gente age às vezes. Ah, não é, irmão? Vamos parar com isso, vai. Todos aqui já tivemos nosso momento de orgulho. Eu mesmo, irmão. Vou falar pra você que eu era muito orgulhoso antes de eu conhecer Jesus de verdade, né? Porque tem um período que a gente estava na igreja, mas não era convertido, era convencido. Tem isso também. Eu era muito orgulhoso. Meu lema de vida era o seguinte, Paulo. Pisou na bola comigo, irmão. É uma vez só. Deu mancada comigo é uma vez só. Esse era meu lema de vida. E eu me orgulhava de falar isso pros outros ainda. Já lembra, não lembra? Era faixinha. Deu mancada comigo é uma vez só. Uma vez um rapaz lá, foi de serviço, que eu tocava por aí, deu mancada, eu falei, eu nunca mais piso aqui. Eu nunca mais pisei lá, orgulhoso. Fechou o treco lá, eu nunca mais pisei. Se fosse hoje eu iria. Eu falei, me perdoa, tá? Nenhum de vocês nunca teve uma atitude orgulhosa dessa? Porque Naamã achou, eu sou o cara, ele vai me receber. Eu vim aqui na igreja, ninguém falou comigo. Eu passei do outro lado da rua, o irmão não me viu. Não interessa, era para ele me ver. Não me cumprimentou. Eu sou é só Deus, irmão. Isso impede a gente de viver e de receber bênçãos. Vamos ver o que aconteceu. Tudo que Naamã precisava fazer era se submeter a um procedimento específico para que ele fosse curado como ele foi. Tudo que Deus quer fazer na minha e na sua vida é simples, para que eu e você sejamos abençoados. Mas a gente não quer ser abençoado. A gente quer do nosso jeito, porque a gente é orgulhoso. A gente não quer dar o braço a torcer. Irmão, deixa ele torcer o braço, a perna, deixa ele torcer tudo. Seja feliz. Seja alcançado pela graça de Jesus e deixa mudar suas convicções. Não é porque eu cresci assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, muda! Tira essa frase do inferno aí que você sabe de onde veio. Eu vivi assim, cresci assim, sou assim. Não, para com isso. Deixa o Espírito Santo mudar seu coração. Deixa ele moldar suas convicções. Muitos de nós, a gente acha uma coisa, sério. Eu acho que aquilo não interessa. Nem que Jesus descer, fala, não. Eu acho aquilo, é pronto, acabou. É a minha opinião, eu acho aquilo. Isso é orgulho. Tudo que Naamã precisava era fazer algo simples. Talvez na minha e na sua vida, tudo que você precisa fazer, para de querer redescobrir a roda, para de querer fazer ideias mirabolantes ou uma fórmula mágica. O que Jesus te pede é simples. Tenha um coração humilde. Se renda a Ele. Por que está precisando de dinheiro? Gente, Deus é bom. Você tem visto o que Ele tem feito na vida das famílias dessa igreja. Para com isso. Seja humilde de coração. E ao perceberem que Naamã ia perder a bênção, os servos dele falaram assim, porque Naamã era bravão. Ele era bravão. Tipo, sabe aquela pessoa bravona, você tem medo de falar com ela? Aí você assim, ô Naamã, não é por nada não, assim. O senhor veio de lá até aqui. É longe, né? Ixi, imagina andar de camelo, de jegue, tudo esse tempo. É longe. Custa. O senhor dá um mergulho lá no Rio Jordão? Ah, mas lá na Síria tem rios lindos, bonitos, cheirosos. Como diz, crocantes. E eu vou mergulhar no Rio Jordão? Não custa o senhor fazer isso. Por quê? Porque aí ele teve a humildade de tirar a roupa, mostrar as chagas dele, tirar aquela máscara, tirar aquela indumentária, tirar aquela pompa e mostrar, ó, minha realidade é essa. Todo mundo vem da realidade dele. Aí eu vou entrar no rio. Ele foi curado. Às vezes a gente quer viver de aparência, porque o mais importante é o meu orgulho e a minha aparência, do que eu realmente quebrantar meu coração e dizer às vezes eu preciso de ajuda, dizer às vezes eu estou errado, me perdoa, Senhor. Ou chegar para uma pessoa e falar assim, ó, me perdoa. Irmão, se você aprender a pedir perdão para alguém, você vai ver como isso é libertador. É libertador você pedir perdão. Você não quer ir, porque o orgulho fala, eu não vou, aprendi com meu pai, com a minha mãe. Se alguém tem que chorar, que seja a mãe dele. Ué,
Não, irmão. Se apanhar na rua, apanha em casa de novo. Brincando, mas assim, é libertador você pedir perdão para alguém e falar, me perdoa, eu errei. Não, tudo bem, tá bom, me perdoa. Perceba que o orgulho fez com que ele ignorasse o fato de que ele precisava de uma grande bênção que aumentaria o seu tempo de vida na terra. Perceba que a missão do orgulho é nos roubar a capacidade de enxergarmos o todo e de fazer com que nós fiquemos presos em nós mesmos. O orgulho nos leva a problematizar tudo que não está de acordo com o que nos agrada. E aí que perdemos a bênção. Às vezes o que nos leva à vulnerabilidade. Eita, hoje está tenso o negócio. Às vezes o que leva eu e você a sermos vulneráveis, o que vai mostrar nossa fraqueza, é aquilo que vai levar a gente a ser curado. Eu não vou me expor, irmão. Ai, perdão aí. Ai, que vão falar de mim. Não interessa que vão falar de você. Interessa o que Jesus fala de você. Não interessa o que foi Deus falou de Jó. Viste meu servo Jó? Viste meu servo Tiago? Viste meu servo Natal? É preciso que a gente se renda aos procedimentos de Deus, o que Ele estabelece para a nossa vida, para que a gente seja abençoada. Um dos exemplos disso é que nós só melhoramos nosso relacionamento familiar na medida em que nós nos submetemos aos procedimentos do amor e do perdão, que em princípio parecem nos deixar vulneráveis, mas são elementos que curam as lepras emocionais. Muitos de nós temos lepras emocionais na nossa casa, no nosso relacionamento com nossos cônjuges, no nosso relacionamento com nossos filhos, porque nós somos orgulhosos. Não temos a capacidade de pedir perdão para o nosso marido, ou perdão para a nossa esposa, ou perdão para os nossos filhos. É difícil? É, irmão? Vai morrer não. Seja humilde. Quantas vezes eu pratico isso, irmão. Se eu estou falando para vocês é porque eu tenho que tentar praticar. Eu cheguei, eu respondi a Yasmin de forma que eu estava nervoso, não tinha nada a ver com ela. Eu falei, filha, perdoa o papai? Ela fica emburrada, mas depois perdoa. Eu falei, perdoa o papai, não tinha nada a ver com você, filha, me perdoa. Porque o Jesus que ela viu pregando aqui, tem que ser o Jesus que ela viu dentro de casa. E eu não sou perfeito, eu sou cheio de defeito. Carruth também eu peço perdão às vezes. E é assim que funciona, mas você tem que ter um coração humilde. Não, eu estou certo. Se quiser me procura, vou pro sofá. A lepra é uma doença infecciosa e degenerativa que se externa na pele e que começa no estágio, mas que ao longo do tempo essa doença afeta outras partes do corpo. Talvez comece com uma erupção na pele, uma mancha que fica branca depois. O orgulho é a mesma coisa, o orgulho te deixa leproso. Ele começa sorrateiramente, mas que com o tempo vai contaminando todo o seu corpo. O orgulho é o sentimento que, embora não classificado como uma doença, acaba tomando conta de todo o ser de uma pessoa. Sabe o escritor C.S. Lewis? Aquele escritor famoso? Ele disse o seguinte: o orgulho é a galinha sobre o qual todos os outros pecados são chocados. Sabe por que ainda você vive preso no seu mundinho? Por causa do seu orgulho. Sabe por que às vezes eu e você, nós não prosperamos do jeito que Deus quer que a gente prospere? Por causa do nosso orgulho. Porque a gente tem o nariz empinado. E Jesus não quer você com o nariz aqui, Ele quer que você com o nariz ali no chão. Falando assim, Senhor, me perdoa, Senhor. Sou miserável mesmo, preciso do Senhor. Provérbios 12:15 diz o seguinte: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Primeiro princípio para quem deseja ser curado do orgulho é saber ouvir a sabedoria. O orgulho impede que a gente ouça qualquer tipo de conselho. Por isso a pessoa que é orgulhosa acaba sofrendo. Ela não quer escutar ninguém. Eu não estou dizendo para você ter maus conselhos, irmão. Vou abrir um parênteses, uma janela. Procure pessoas que tenham algo a te oferecer. Se você quer conselho sobre um matrimônio, não procura alguém que tem um casamento tudo arrebentado para você quiser aconselhar. Que tipo de conselho vai te dar?
Se você quer um conselho profissional, procure alguém que é bem-sucedido profissionalmente. Se você quer um conselho acadêmico, procure alguém que é bem-sucedido academicamente. Se você quer um conselho financeiro, procure alguém que sabe administrar os seus bens e tem sua vida financeira estabilizada. Mas saiba ouvir conselhos. Eu não sei vocês, eu vivo precisando de conselho. Eu peço para o meu pastor de Arapongas, eu peço para o meu pai. Minha esposa fala, ela fala que eu não escuto, mas eu escuto. Mano. Eu só não dou o braço a torcer na hora, orgulho, me perdoa, Jesus. Mas depois eu falo assim, amor, você tinha razão daquele negócio. Vendo? Confessando pecado no meio da pregação. O tempo já passou, eu vou pular aqui do exemplo com o apóstolo Paulo. Ele dava muitos exemplos também. Paulo foi o que mais tinha motivos, o apóstolo Paulo, de ser uma pessoa orgulhosa. Sabe aquele negócio de gente que brinca que aquele fulano é o cara? Paulo era esse tipo de gente. Ele era o mais inteligente, o mais capacitado, o topzera das galáxias. Paulo seria, sei lá, presidente, não sei. Estou falando de questão de importância, do conhecimento que ele tinha. Esse Paulo passou a vida dele com o apóstolo assim, eu sou nada. Eu considero tudo que eu sei como nada para ter a grandeza de Cristo. Paulo aprendeu de alguém que era orgulhoso. Aí o que aconteceu? Ele caiu do cavalo. Ficou 3 dias cego. Passou pela escolinha do Espírito Santo. Deu bom. Viu? É só você, às vezes, cair do cavalo, porque Deus permite. Deus permitiu. Aí você cai do cavalo. Só que aí tem gente que cai do cavalo e não aprende. Mas tem uns que falam assim, não, tá bom, senhor, já entendi. Me perdoa. Eu sou miserável mesmo, me perdoa. Mas Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso. Ele vive nos dando segundas chances, segundas oportunidades, um novo recomeço. Um pai não quer ver o seu filho se dar mal. A gente tem que entender isso. O nosso pai, ele quer ver a gente se dar bem. Ele quer ver você feliz. Ele quer ver você se dando bem. Ele quer ver sua família próspera. O que impede isso sou eu e é você, com as nossas atitudes, com o nosso orgulho. E Paulo aprendeu isso e deixou isso de exemplo. Depois vocês lêem lá a história de Paulo. Não vai dar tempo, eu vou ter que passar. Depois, se alguém quiser, eu mando sermão. E eu quero finalizar com Jesus. Quem é o nosso maior exemplo? É o nosso mestre, é o nosso rei, é o nosso Senhor. É o Senhor Jesus Cristo. Não houve ninguém mais humilde nessa terra do que Jesus. Mateus 13:55. Quando Jesus chegou, falaram assim, não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são esses os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Falaram assim, Jesus? Quem é Jesus? Vou repetir de novo, Jesus, Filho de Deus. Podia chegar, mandar os anjos, fazer qualquer coisa. Ele simplesmente ficava quieto. Não é esse Jesus? Jesus? Quem é você? Da Galileia? Ai, meus filhos brincou com o seu ali quando era pequeno. Você, Filho de Deus? Olha o que diz em Mateus 11:29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, Jesus dizendo, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então a gente vai encontrar descanso para as nossas almas, se a gente aprender a ser manso e humilde de coração. Mas eu quero a paz de Jesus, a paz no meu lar, a paz de tudo. Só que eu não sou manso, irmão. Eu vivo querendo matar os outros. Eu não sou humilde de coração. Eu guardo raiva mesmo. Para de negócio de ficar guardando raiva. Mateus 11:29 registrou a revelação da humildade e mansidão de Cristo nas seguintes palavras: sou manso e humilde de coração. Também em muitas outras partes do Novo Testamento nós encontramos registros da humildade de Jesus. Olha o que o profeta Isaías disse em Isaías 53, 2 e 3, dizendo de Jesus: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse.
falando de Jesus, nada em sua aparência para que o desejássemos. Falando de Jesus, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. E ele permaneceu humilde, mesmo sendo filho de Deus. 1 Coríntios 21, 26 a 29, olha o que Paulo disse: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são nada, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Quantos aí já viu aquela irmãzinha que às vezes não sabe nem escrever, cheia do poder de Deus, cheia da unção de Jesus, cheia de um relacionamento sincero, de humildade? Irmão, isso não tem preço. Lembra das irmãs do Quack antigamente? Aleluia. As irmãs que passavam as madrugadas orando pelos filhos de joelho, ainda passam, né? Né, irmãs? Intercedendo pelos filhos. 1 Romanos 12:16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Esse é difícil, né? A gente só quer se relacionar com as pessoas que mesmo nível que a gente. Eu só vou me relacionar com quem está no mesmo nível que eu. Bem, a Bíblia diz: não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Eu já quero concluir. Qual que é a importância da humildade na minha e na sua vida? Se você ainda não pegou nada disso. Quando somos humildes, nos tornamos parecidos com Cristo. O que Jesus disse? Não se faça a minha vontade, mas a de Deus. Não foi isso que ele disse? Não se faça a minha vontade, Senhor, mas a sua. Ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante na forma de homem. Cristo, mesmo sendo onipotente, se cansou. Mesmo sendo onisciente, sabendo de tudo, não sabia o dia da volta do seu Pai. Mesmo sendo onipresente, quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele se esvaziou disso, e ele não estava presente na morte do seu amigo Lázaro. Mesmo sendo divino, Jesus passou fome. Mesmo sendo Deus, ele chorou. O Todo-Poderoso, o nosso Senhor, o nosso Rei, experimentou a morte, ressuscitou e está vivo. Mesmo sendo Rei, ele sofreu tudo isso por mim e por você, com muita humildade, como uma ovelha muda, levada ao matadouro. E por que a gente fica com essa besteira de achar que a gente é melhor que Jesus? Eu não acho isso, pastor. Sua atitude diz isso. A minha atitude diz isso. Se Jesus era humilde e fala, sejam como eu fui. Vocês são o quê? Cristãos? Que significa pequenos cristos? Se vocês são pequenos cristos, por que vocês são tão diferentes de mim? Quando somos humildes, nos tornamos santos homens e mulheres de Deus. José achou graça aos olhos do carcereiro mor, porque ele era humilde. Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens da terra. O povo vivia querendo matar Moisés. Eu acredito assim, não está escrito, tá? Eu acredito que Moisés não era amigo de Deus? Não chegou a ver Deus passar pela fenda da rocha? Se Deus falasse, Senhor, mata esse povo mesmo. Deus falou isso. Falou, Moisés, vem cá, vou matar todo mundo e vou fazer um novo povo através de você. Falou, não, Senhor. Moisés era manso, era humilde. Esther humildemente disse, se eu perecer, eu pereci. O grande rei e profeta Davi disse, Senhor, tu me sondas e me conheces. O profeta Isaías disse, ai de mim, pois sou um homem que tem os lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros.
Quando sabemos a importância da humildade, nós nos livramos daquelas tristezas que vêm por não conhecer as obras de Deus. Às vezes, para a nossa humilhação, Deus permite algumas coisas para que nós sejamos tratados. Lembra o que Paulo disse? Já falei 3 vezes com Deus, já roguei ao Senhor, e Ele permitiu que fosse colocado um espinho na minha carne, por causa das revelações que eu tenho dEle, para que eu não me orgulhe, mas permaneça humilde. Sabendo que Deus é sábio em seus planos e que controla todas as coisas, então podemos nos regozijar nas tribulações, ao invés de lamentar. Quando nos tornamos humildes, livramos-nos do maldito orgulho e as desastrosas consequências que esse orgulho traz para a nossa alma. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: você já viu alguém que é humilde sendo humilhado? Você já viu alguém que é humilde sendo humilhado? Eu nunca vi pessoas que são humildes sendo humilhado por ninguém. Porque por mais que uma pessoa tenta humilhá-lo, não consegue. Aquele que é humilde, e quando eu falo para algumas pessoas assim, até uns irmãos assim ficavam desconfortáveis quando o nosso outro pastor falava assim: você tem que morrer. Mas não é morrer literalmente, não é morrer o seu corpo. Esse morrer é o seguinte: eu já morri para o mundo e agora Cristo vive em mim. Não é isso que a Bíblia diz? Então, se você morreu, morto reclama? Morto acha ruim? Aquele que morreu para o mundo, morreu para as paixões, morreu para o orgulho, ele não vai reclamar. Ah, falaram tal coisa de mim. Fulano fez isso. Ciclano fez aquilo. E ainda digo mais: se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, você vá até ele e peça perdão. Mas não fiz nada, não se trata de fazer. Se trata de humildade. A Bíblia diz: se você souber que seu irmão tem alguma coisa contra você, você vá até ele, antes de entregar sua oferta, vá até ele e se reconcilie. Mas a gente não é humilde. Não. Eu tenho uma reputação a zelar. Irmão, a gente tem que morrer para o mundo. Morrer para as paixões dessa vida. Morrer para esses desejos da nossa carne. Eu sou tão orgulhoso que eu não consigo pedir ajuda para ninguém. Eu sou tão orgulhoso que eu não quero deixar ninguém saber de nada da minha vida. Eu sou tão orgulhoso que não importa o que os outros digam. Não confunda, irmão, os dois extremos. Uma coisa é você ficar achando que você é um bichinho de Jacó. Você não é. Deus falou que você é filho dele, você é um vitorioso, você é um vencedor. Outra coisa, a pessoa vai para outro extremo. Agora eu sou um surubim. Uma categoria de anjo que não existe. Eu sou um surubim e não preciso de ninguém. Não. A vida cristã é feita de equilíbrio. Então que a gente possa ser mais humildes. Porque se nós formos mais humildes, a gente vai conseguir ser cristão de verdade. Essa igreja vai conseguir reproduzir discípulos de verdade. Porque as pessoas vão ver em mim e vão ver em você pessoas humildes que se parecem com Jesus. Alguém já falou para você: você me lembra Jesus. Você me lembra Jesus. Por quê? Por causa do seu jeito. Você é cristão? Por quê? Por causa do seu jeito. Você resplandece Cristo. Você resplandece Jesus. Seja humilde. Deixa, sabe, essas coisas dentro da nossa alma. O Espírito Santo quer catar esses castelinhos que a gente construiu durante anos, quebrar todos esses castelinhos e falar: deixa eu colocar os meus sentimentos em você, a minha vida em você, as minhas convicções em você. Se coloque em pé, por gentileza. Pessoal do louvor. Essa não é uma mensagem que a gente gosta de dar muito glória a Deus, muito aleluia. Mas é algo que o Senhor tem que falar pra gente, porque Ele nos ama muito. Hoje é noite de nós renovar a aliança que nós temos com Cristo, através da Santa Ceia. Ele nos ama demais. Ele conhece o nosso coração. E Ele quer curar as nossas feridas, aquilo que nos aprisiona. Ele não quer que a gente
caia no mesmo erro que Satanás, no mesmo erro que muitos que nós falamos hoje caíram. Seja humilde, seja liberto, seja curado. Ore e fale com o Senhor. Peça perdão, se arrependa. Jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Pai, em nome de Jesus, vivifica essa palavra no coração de cada um que está aqui, Senhor. Cada um que está assistindo vai ter acesso a essa palavra. Vivifica isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que essa raiz de orgulho, que esse veneno, que essa serpente, que esse escorpião seja arrancado do nosso coração. Nos ensina a ser humilde, Senhor. Assim como o Senhor foi humilde quando estava aqui nessa terra. Assim como o Senhor nos ensina. Porque essa humildade vai fazer com que nós amemos ao nosso próximo de verdade. Que nós te amemos, Senhor, verdadeiramente. Que nós possamos falar um dia, assim como o Senhor disse: eu achei que eu te conhecia, mas agora eu te conheço. Ó, doce Espírito, arranca todo orgulho do coração dos meus irmãos, Senhor. Arranca em nome de Jesus. Converte o coração dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, dos cônjuges um para o outro. Converte o coração deles. Arranca esse orgulho.